Boa noite, coveiras, que é o nome do Sarevok, ao contrário, no Baldur's Gate 1. Eu tô aqui com o Hélio e com o Jonas para falar um momento cíclico do canal, porque o primeiríssimo vídeo que a gente fez em grupo e é As Boas Maneiras, do Marco Dutra e da Juliana Rojas, mas agora a gente vai falar de um filme que é só dele, que é o Enterre Seus Mortos, filme mais novo dele aí, nessa jornada sem a sua parceira de filmes de terror, que já fez Trabalhar Cansa e outras paradas aí, quando eu era vivo. Que, Hélio, eu quero que você fale aqui, até pra eu saber, qual é a história do filme Enterre Seus Mortos. Não, a história do filme ele é uma história que se passa meio que no mundo ali, né, meio pós-apocalíptico das ideias, ele não é muito bem definido ali. E é um rapaz, né, que é o Selton Mello, e que ele trabalha com o Oran, né, que o Oran é uma empresa que retira cadáveres de animais da estrada, né, basicamente. E o trabalho dele é justamente ficar indo, retirando cavalos, cada vez mais tem mais animais morrendo, porque nessa cidade que ele vive, é uma cidade do interior. Abalurdes? Abalurdes, exatamente. Tem meio que um culto, mas tem uma questão espacial também, científica, e aí tá chovendo pedra, e esses bichos vão morrendo, e as coisas estão acontecendo, nada é muito entendido. Ao mesmo tempo, ele tem todo um problema ali, como se ele tivesse alguma coisa, né, um autismo, alguma coisa que ele esconde dentro dele. Sim, ali, uma dupla personalidade, né, de certa forma, que a gente vai descobrir depois. E a história se passa ele tentando conviver dentro dessa cidade, conviver ali com os dramas dele. Ele conhece eventualmente, ele tem como melhor amigo dele um padre que foi excomungado, né, e ele tem também uma mulher que é a paixão dele, que se chama Annette. E, eventualmente, durante essa história, ele e a Annette estão trocando ideia. A Annette resolve ir para essa religião, que é uma religião que está dominando a cidade. Ele é meio que contra esse movimento. Ela vai, isso faz com que ela tome um certo fluido, né? Uma bebida, um chá que, eventualmente, faz ela morrer. Ele fica puto com essa porra, resolve que vai enterrar o corpo dela, e aí pra fazer isso ele tem que sair daquela vila. Pra sair da vila ele tem que passar pela essa galera que comanda tudo, e aí ele precisa da ajuda do padre pra tirar esse corpo de lá. Vai pra cidade, quando chega na cidade ele leva o corpo dela pra uma mulher que vive num laboratório que meio que faz os cadáveres, embalsama os cadáveres. Madame Tussauds, Madame são Tussauds, eles, da vida ali. Tão ela faz, como é o nome? Empalamento, né? Não. Empalhar. Não, a taxidermia? Taxidermia. Empalhamento. Não, empalamento é outra parada. Empalhamento. Posso te mostrar depois. No vídeo da chamada. Exatamente. Essa vai ser a nossa chamada. Tem me empala. Ela faz empalhamento dessas pessoas e bota ali pra exposição. Até quando ele vai lá, ele vê a mãe dele, né? Tem essa questão também. Só que o filme ele é muito simbólico, muito onírico, então é difícil de explicar a história per se, assim. É basicamente isso. Quando ele vai lá, leva o corpo dela, eventualmente você descobre que, na verdade, no começo do filme eles falam sobre um certo matador, um espírito que possuía as pessoas, que era um espírito de um cara que matava muita gente. E aí você descobre que, na verdade, o Selton Mello o padrasto dele era o Gilson, e ele está sendo possuído pelo espírito desse padrasto dele, e que ele também mata várias pessoas. Eventualmente ele mata uma garotinha, e isso faz com que ele entre nesse estado mais calado dele, né, traumático dele ali. E a história é isso. Aí no final ele descobre que ele é esse Gilson, ele mata o padre, mata todo mundo, e aí mas ele ao mesmo tempo fica dentro de estacionamento perdido, né, e é convertido ali para a religião dessa galera, e aí agora ele vira meio que um servo dessa galera e tá anunciando um fim apocalíptico ali que tá chegando, e ele tá, gente, tá chegando, e por aí vai. Esse culto é uma coisa explicitamente Lovecraftiana. Eles usam o nome do panteão, né, o Azathoth. Tem o nascimento de um bicho com tentáculo, o céu fica cor do sangue. É meio que eles são os caras que estão ali, eles estão chamando o apocalipse, né? Que o subtítulo do filme, inclusive, Enterre Seus Mortos, o Apocalipse, segundo o Selton Mello, algo assim. Era isso. São 7 coisas do Apocalipse. Os 7 capítulos. Os 7 parceiros, os 7 cavaleiros. Eu era o 4 na minha memória, mas enfim. Não, são eu sei, eu tô falando merda pra caralho aqui. Jonas, o que você achou do filme Enterre Seus Mortos? Você que é veterano de Marco Dutra.
Veterano de Marco Dutra. Cara, eu tô pendendo, não gostei, mas eu ainda não tomei minha decisão final. Eu tô ainda. Vamos ver, que nem da outra vez do outro vídeo, vamos ver a partir da conversa o que vai rolar. Eu achei essa questão exatamente o que o Hélio falou, né? O filme é muito simbólico, eu acho que ele vai demais pro simbolismo e ele sacrifica muito da história, então fica muito voado. Pra mim são coisas desconexas que acontecem no filme, assim, até o final, e mesmo o final não costura direito, porque tem o culto e tem toda a questão do culto e da religião, porque ele tem um caso de amor no filme com uma pessoa que ele trabalha uma colega de trabalho, que eles se conhecem há menos de um ano, mas eles têm uma relação muito íntima e é um mundo meio pós-apocalíptico, tem toque de recolher, tem chuva de pedras, tem... Chuva de animal, por consequência. Aparentemente tem alguma coisa com uma infecção que envolve as crianças e animais, porque as carnes dos animais também estão infectadas. É o trauma, cara. E ninguém tá comendo carne mais, quase. Enfim. Aí é isso, tipo, aí começa com esse relacionamento do Selton Mello com a mulher, só que aí eventualmente a mulher morre, né, porque a tia dela faz parte do culto e ela fica tipo, não, a gente tem que fingir que a gente vai que vai fazer parte do culto pra gente poder fugir daqui. Sendo que depois a gente descobre que, sei lá, parece que a qualquer momento você podia sair da cidade, porque ele sai e não tem muitos problemas, né, ele passa por um... Não, mas ele só pode sair porque ele tá levando o corpo, né, tem isso também. E o padre é uma autoridade ali. Não, e também, mas assim, ele tá levando... Eu acho que ficou muito mal explicado isso pra mim. Quais as regras desse mundo pra eu poder... Porque eu sou uma pessoa que, sei lá, gosta de verossimilhança, então eu gosto muito que tenha regras no mundo pra poder seguir. E pra poder entender como o filme tá... Quais são as regras desse lugar. E eu acho que o filme peca nisso de não estabelecer direito. Tipo, mostra uma procissão do culto no início, quando eles estão no bar... E aí, sim, esse culto tem algum poder na cidade, eles têm propaganda em todo lugar. O Soroshi. E aí você, pra fazer parte, você tem que tomar um chá, quase um negócio meio... Parece ayahuasca. Assim, só que... Tudo de branco também. Só que ao mesmo tempo é um líquido que tem uma hora que o líquido derrama no chão e parece que é um ácido. Ele é corrosivo. Enfim, eu achei que são muitas coisas, assim, muitas paradas jogadas e que eu não entendi a costura disso direito. Talvez conversando com vocês eu entenda melhor, mas eu achei tudo muito jogado. E aí tem personagens interessantes, eu gostei muito do personagem do padre, achei um personagem que tem camadas. Ele é o cara carismático que performa nesse papel. O Selton Mello eu achei, sei lá, nada demais, pra ser sincero. Ele interpreta, como ele falou, ele interpreta uma pessoa que parece que tem algum nível de... tá no espectro, parece que tem algum nível de autismo, porque ele fala, tipo assim, quando ele ia falar do Titanic, ele fala, não, porque morreram tantas pessoas, isso é uma história real. Tipo, ele parece que ele não tem muita noção de abstração, ele sabe? faz uns sons... Uma coisa muito literal. Tem momentos não verbais, assim. Só que eu não sei, aí eu não sei também o quão... Fica uma parada muito... né, caricata. Assim. Por ser uma pessoa... Não entro nesse aspecto, não estou no meu lugar de fala. Bom, eu acho que muita coisa jogada, eu concordo. Eu achei esse filme ruim, eu acho que eles têm vários dos vícios que esse realizador mostrou no passado. Eu acho que ele é melhor do que As Boas Maneiras, que é um filme mais linear, mas que eu acho que ele é mais ridículo, assim. E esse filme eu acho que é só, tipo, meio que um smorgasbord, uma amálgama de uma porrada de estéticas e iconografias, mas, assim, tipo, nada original, nada repaginado de uma forma maneira, assim. Você vê todas as influências bem à flor da pele, assim, desde o Barzinho, o Twin Peaks, todos esses filmes de seita, que até, enfim... o Kool-Aid, que a gente vê também, o Convite e tal. E essa coisa meio surrealista, essa coisa até a parada da iconografia religiosa. Tem uns filmes brasileiros, tem um com a Dira Paz, que eu esqueci o nome, que tem esse visual também, mas eu acho que ele fez de uma maneira melhor. Até o Padre Gato lá, ele é um preacher, né? Ele tem uma pistolinha muito maneira, cheia de decalques legais, e aí o Selton Mello quase é um driver também, o cara monossilábico meio autista.
super metódico e tem esse romance impossível, que você sabe que vai dar merda, enfim, é tudo ali tipo uma quimera da parada, que ao mesmo tempo que as coisas são muito vagas, também tem uns momentos extremamente expositivos que as pessoas estão só tipo, fazendo um dump de informação, assim, e isso é mais um problema desse cara. Sensibilidade dramatúrgica e de roteiro, pra mim, acho que não tem nenhuma. O diálogo, acho que ele tem um problema parecido com um dos filmes que a gente viu brasileiro, que é, tipo, ele parece que as pessoas estão sendo dubladas. Eu acho que a oralidade ali não ficou boa. Parece que alguém só clicou pra dublarem por cima deles. Tipo, acho que isso bebe um pouco das influências, talvez, gringas que perpassam o filme. E as atuações, assim, muito ruins. Eu posso dar o crédito que o padre é um cara, tipo, ele comanda um certo carisma pelo design, pela figura dele, que é bem distante. Ele é um cara mais cool, assim, mas eu acho que ele não fez nada demais ali. O Selton Mello tá muito ruim. Eu acho que, tipo, eu não gosto nem desgosto dele como ator. Acho que ele, sabe, tá ali no meio, assim. Mas nesse filme, eu acho que, tipo, a direção não deu com o que trabalhar. Nem o texto, nem, sei lá, as orientações dele. Tipo, acho que a gente pode até intuir essa coisa meio dos tiques e coisas autistas, mas eu acho que ele não parece isso, parece uma facsímile disso. Todo esse filme parece um pouco uma pessoa sem o tino audiovisual tentando fazer um filme sobre todos os temas que ele tentou colocar ali ao mesmo tempo. Tonalmente, eu acho que ele é todo errático também. O começo do filme tem um visual, uma estética, uma coisa, tipo, começa meio faroeste, aí vira uma coisa meio... Ele começa meio... a primeira cena é uma cena que é quase de comédia, que é o cara falando, você não vai me salvar? E ele fala, não, eu tô aqui pelo animal. Só que, tipo, parece um jeito engraçadinho, assim. E o cavalo tá dentro do para-brisas. E aí vira aquela coisa meio cabarezinho, assim, meio surreal, neon, e aí tem a coisa do laboratório. São todos Resident Evil em um. Então... eu acho que tipo, ele não soma ao cânone audiovisual. É uma coisa que não só eu já vi várias vezes em todas as facetas, não só que juntou muita coisa ali. Eu acho que os personagens não são interessantes, as atuações são ruins. O filme é longo, desnecessariamente longo, tem síndrome dos 5 finais, assim, modorrento e pra mim, tipo, amador, assim. E ele é como se eu não tivesse visto um filme, assim, só sentei olhando pra o teste de cor do VHS por 2 horas e 8 minutos. Ele é até competente. O efeito prático, alguns, né? Tipo, os animais todos estraçalhados e putrefatos. Até legal. O ser Lovecraftiano. Eu acho que ele parece muito fake, tipo, um projeto... Mas eu respeito quando é efeito prático, quando tipo assim, tentou fazer algo diferente, sei lá. Embora eu acho que o CGI seja ruim, tanto alguns planos de fundo, como os meteoros que caem, tipo, na piscina, no chão da piscina, o chão da piscina é imaculado, e cai naquele Volkswagen horrível dele, a picape, e não faz não amassa. As plantas que ficam ali da pestilência também, que tem esse rolê, elas parecem, sabe, uma coisa feita pra decorar uma escola no Halloween, sei lá. Teve algumas cenas o olho da que menina. Eles estão claramente eles estão em fundo verde, que não sei, parece, tipo, a iluminação não combina direito com o lugar onde eles estão, talvez, mas assim, fica bem evidente que eles estão em fundo verde, eles estão num cenário. E é isso, o gradiente cinza, sabe, muito batido e feio, e aí até o lugar neon, eu gosto, sou putinho do neon, mas eu acho que ficou, tipo, muito over the top, né, um cara ali todo verde, aí tem um contraplano com a mulher rosa no cabaré, que não tem nada a ver com o resto da cidade, com o filme, enfim. Achei, tipo, isso, uma quimera louca, mas só as partes negativas, praticamente, assim, então... vamos ver o que o Hélio tem a dizer sobre Enterre Seus Mortos. Cara, eu vou discordar. Eu gostei do filme. Eu acho que... eu concordo em uma questão que você falou, assim, principalmente, que eu acho que às vezes tem algumas falas que são muito positivas, mas eu acho que ele tá fazendo isso, ele é baseado num livro, né? Então, pelo menos está lá no final, escrito ali um livro, e é um livro, né, feminino, escrito por uma mulher, e ele pegou e fez esse filme. Então, acho que ele deve ter... se aqueles momentos que ele não sabe como ele vai traduzir aquilo e aí ele tem que botar aquela fala do livro. Não, errou. Não vou passar pano para isso. Ele tem falas que são muito positivas às vezes. Mas no fundo eu gostei, assim. Eu acho que ele é um filme bem simbólico, por assim dizer. Eu acho que as coisas são mais amarradas do que estão cantando ser. E eu acho que ele perpassa muito bem aquela ilusão de uma mistura da mania, de uma mistura de uma série de questões que invadem esse mundo psicológico, né? Esse mundo aí da evolução e tal. Então,
Eu acho que quando você fala, não entendi muito bem ali, aqui, que é aquele culto. Eu acho que o que ele tá falando ali, primeiro, que o filme tem um culto meio introspectivo de ser a visão do Selton Mello da parada, e ele não é um cara que é um cara, né? Ele é um cara que. Existe ali, né? Tem um cara que eu gosto muito, que eu sigo, que é o chinês lá do Predictive History, ele fala uma série de questões sobre mal. E uma das teorias que ele fala que perpassa o mundo, que eu acho que é uma questão que está sendo levantada por várias pessoas de diferentes lugares, você tem uma juventude que está sendo marcada por um trauma e isso está causando uma desassociação da realidade. Isso é uma das maneiras até de você controlar as pessoas hoje em dia. Você impõe trauma nas crianças desde pequenas e as pessoas ficam nesse local que elas estão meio perdidas do que está acontecendo. Então eu acho que esse filme está falando quase que a mesma coisa do que o Derry, do It Derry da série, sacou? Tipo, as crianças estão sendo infectadas por alguma coisa que tá criando uma merda que vai todo mundo morrer e tá chegando num final apocalíptico, sacou? Que é a guerra nuclear que vai vir com o Irã ou com alguma coisa assim, basicamente, assim, que eles estão falando. Eu acho que isso é um tema que perpassa as pessoas que fazem terror e as pessoas que estudam cultura hoje em dia, que você vê dentro desse filme de maneira muito explícita. E é isso, assim, né? Teve uma parada que você falou, falou comer criança na ilha. Não, é literalmente isso, assim, eu acho que tem uma questão de culto ali também, de você ter essa galera que é muito rica, muito foda, ela não tem como criar, não sabe o que fazer, já tem tudo, e uma das maneiras de uma dessas pessoas poder confiar nas outras é você criar esses tabus e criar essas coisas que são... Vou usar de vantagem como você, sacou? Então contratar menor de idade, filmar, e aí é um mundo girado em torno de blackmail que vira essa porra do Epstein das ideias, sacou? Tipo, então as crianças isoladas na ilha, eu acho que ele tá literalmente falando sobre isso. E eu não duvido em absolutamente nada que exista um Epstein brasileiro das ideias minimamente assim, sacou? Tipo, eu acho que são coisas que acontecem no mundo que essas pessoas estão tentando falar de certa maneira, entendeu? Tipo, nem tudo é literato, nem tudo e ao mesmo tempo ele tá falando, cara, até onde isso é maluquice, até onde isso não é maluquice, sabe? Essa é a grande questão do terror. Cara, o que é verdade e o que não é verdade, entendeu? Então, em relação às atuações de parada do filme, eu gostei dos efeitos, eu gostei dos bichos mortos, eu acho que assim, tá bom, não é feito de Hollywood, mas eu nem acho que tem que se propor a isso, eu acho que ele trabalha um pouco nesse lugar onírico mesmo, que, tá bom, cara, é ali uma questão meio subjetiva da ideia dele, assim. E aí, atuações. Eu gostei da atuação do Selton Mello, eu só não gostei quando ele virou o Gilson lá. Aí eu vi muito Selton Mello que ele ficou... a voz. Ali eu achei achei cringe ali. Mas tirando isso, no geral, eu gostei dele. A relação dele com a Net, eu acho que tem muito sempre isso. Nossa, ela... Mas eu acho que ele perpassa o mesmo simbolismo. Existe uma questão simbólica que você vai ver em vários filmes, que quando você pega esse mundo, é sempre esse mesmo arco simbólico, né? Eu vi, até um pouco antes da minha mania estourar, eu tava vendo o Sétimo Selo lá do... E é literalmente a mesma coisa, assim, nesse... É 6? Não, 7, é porque o filme 7. É todo cheio dos 7. É literalmente esse mesmo arco, assim, tipo, você tem o cara que tem a pessoa má, tem que deixar ela morrer pra poder ir pra próximo lugar que vai levar ela, e aí, tipo, ele vai buscar ela no mundo dos mortos, que foi uma questão que na minha mania eu fui também buscar uma pessoa amada no mundo dos mortos, assim, no carnaval ali, no caso, né, então... Eu acho que ele retrata bem essa maluquice, ele passa esse contexto social que a gente está inserido de, cara, simbolicamente, de ter uma revolução e ter uma guerra nuclear que pode ocorrer. E não é que ele está falando que vai ocorrer, mas isso é uma dor que vive no coração das pessoas, que nem a Guerra Fria vivia no coração das outras pessoas, entendeu? A gente está vivendo uma época de o que é verdade, o que não é verdade... Sacou? O que é AI, o que não é AI, para onde isso está indo, os Estados Unidos vai ter guerra mundial, não vai ter guerra mundial, e eu acho que isso é uma das maneiras de simbolicamente transportar essa visão para o cinema, né? Eu acho que eu concordo com muito que você falou. A única coisa que eu acho é que, na minha visão, foi isso. Ele colocou esses símbolos todos lá, só que esse é o ponto, tipo... A parte das crianças, da infecção, das crianças infectadas, da carne infectada. Isso tem um ponto, pra mim, assim. Aí tem um outro ponto, arco que ele tem, que é o culto.
Sim. Aí tem outro Mas estão ponto conectados. que é... O culto tá infectando as crianças. Aí tem outro ponto que é o Celton Mello, que ao mesmo tempo que é o Edgar Wilson, ele também é o Gilson. Que é uma criança antes que foi traumatizada também. E que ele, antes de virar Gilson, ele já era um serial killer junto com o padrasto. Porque ele fala, eu e meu padrasto Mas é isso, é aquilo que eu falei. O trauma faz você criar múltiplas personalidades para você se proteger daquele trauma. Entendeu? Ele vivia uma experiência traumática, ele teve que criar uma personalidade para poder aguentar aquela experiência traumática. A personalidade que ele criou é referente ao pai dele, né? Então ele vira aquela padrasto dele, no caso, ele vira aquela pessoa a mais e eventualmente quando o padrasto dele morre, ele teve a experiência de ver o pai dele, o padrasto dele morto daquela maneira, né? Isso é uma parada que fudeu a cabeça dele. Empalado, lateralmente empalado, né? E aí ele sai de casa com o padrasto vivo. Ele foge de casa, o padrasto tá vivo e a mãe tá viva. Porque ele fala depois, lá quando ele tá no hospital, o meu padrasto deve ter trazido minha mãe aí quando ela morreu. Porque aí a mulher embalsamou a mãe. E esse negócio também, que tipo, ele foi levar o corpo da mulher, mas ele foi pra vender porque ele queria começar uma vida nova. Não é isso. Ele não foi vender o corpo da mulher. Ele falou, vou levar ela lá. Não, ele foi preservar o corpo da mulher, de certa forma. Né? Não, ele foi pra pegar. Ele não ia, tipo assim, ele nem. Eu acho que ele não tinha muita dimensão. Ele não tinha ideia de que a mulher usava pra isso. Que ele falou que ela era pesquisadora. E que ele queria entender o que aconteceu. Ele tá tentando digerir. Porque ele fala uma coisa que é muito importante. Que ele fala que é a mesma coisa que você vai ver no It, que é a mesma coisa que você vai ver Quero Ser John Malkovich, você vai ver. Ele fala assim. As pessoas que têm o que a gente tem, né? Quando você tem aquela sementinha plantada dentro de você, que é a sementinha da maluquice ali, que é esse trauma, a gente não pode ir para esse lugar. Tem muitas das pessoas que têm essas disfunções, que sofreram trauma, que se dedicam a cultos, porque elas estão desassociadas socialmente de locais, tipo, cara, eu não consigo me encaixar em nenhum local, e aí eu vou entrar nesse culto que ele vai me dar todas as respostas, sacou? E, na verdade, quantas pessoas não vão tomar ayahuasca e tal, de uma maneira... Predatório. São predatórios com pessoas vulneráveis. Exatamente. É isso que ele tá falando. Só que ele, ela sofreu trauma quando era pequeno, provavelmente. Ele também sofreu trauma. Quem é ela? A Net. Tá. A Net sofreu trauma, ele sofreu trauma, eles dois são pessoas que estão trauma juntos, tentando fugir juntos. E foram pro... E ela resolveu ir pra parada da religião, que ele falou, cara, não vai que você vai morrer. Isso não é... Aquilo dali é um culto que vai aproveitar da sua vulnerabilidade. Ela ignora, ela vai, ela morre, e ele pega aquele corpo e fala, cara, deixa eu entender isso, pra pelo menos ver se eu consigo fugir dessa porra, porque eu ainda tô com o bichinho dentro de mim, eu ainda não enterrei os meus mortos ainda vão voltar. Eu preciso entender o que ela fez. Tipo, a morte dela não ser em vão, entendeu? Tipo, será que a ciência consegue responder, já que a religião não conseguiu dessa maneira, entendeu? É meio que por aí a minha interpretação, pelo menos. Então, eu acho que, tipo, não necessariamente o Marco Dutra tá num lugar ruim ou equivocado ideologicamente. Mas eu acho que o problema são dois. Um, tipo, mais ou menos, espelhando o que o Jonas falou, que tipo, ele taca 85... plot points e fica uma coisa tipo, beleza, pode ter uma escaleta ali que as coisas convergem, mas eu acho que em termos de ritmo, de fluidez e de tipo, de consistência, coesão, eu acho que ele ficou muito assim, só tipo, empilhado várias ideias, eu acho que tipo, sabe, desfocado. Pô, coesão eu gostei, ritmo eu concordo com você, eu acho que tem horas que eu falei, caralho, não passou nada assim, e tem uma parte que você falou, tem aqueles 5 finais, mas pô, coesão eu fiquei muito vendido dentro daquele mundo ali, em momento nenhum achei, é isso, não é um mundo que é 100% explicado, mas não é nem sobre explicar, eu acho que é só tipo, sobre tipo, sufocar em, tipo, arcos que estão, tipo, se colocando um em cima do outro. E aí, sei lá, a gente pega o Bring Her Back, que eu acho que é um filme que ele coloca, ele tem os multiplots, ele faz assim... Né? Não, sim, eu não tô falando sobre o conteúdo, mas sim sobre como a estrutura. Tipo, ele consegue fazer tudo assim... mas isso que eu tô falando, o Bring Her Back é uma coisa micro dentro de uma casa ali, resolvendo um negócio. Isso aí é uma macro de um universo, conspirações de milhões de coisas, blá, 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 blá. Um filme que você pode talvez, de olhos bem fechados, talvez
mas mesmo assim ainda tem uma pretensão de universo muito menor do que esse. Sim, a gente pode pensar em termos de world building também, de fato, mas aí é isso, eu acho que o cara não deu conta do tranco, até o filme comprido, assim, eu acho que as coisas ficaram muito, tipo, atomizadas ali no éter. Tipo, aquele bar lá, aquele bar podia, pra mim, uma coisa assim, ele foi parnasiano ali. Inclusive, ele bota um nome pro bar, que é Esparta, que ele faz a mulher que é um CGI escroto, aquele letreiro pra mim. Mas assim, ele cria esse bar, e aí você vai, entra nesse bar, e tem uma cena lá, e coisa, tipo assim, mas aí depois ele é ignorado, não tem mais, ele tem um momento que... Ele encontra a mulher, assim. Ele encontra a mulher, mas é muito pontual, e eu não entendi ali o motivo dali. Eu acho que ele é caótico nesse sentido. As ideias, talvez ele não ele tenha se apegado muito a tudo, em vez de fazer um fio assim, mais tipo... eu não sei, que conseguisse ser consistente, ele tipo ramificou pra caralho, ficou muito suspenso, acho que ficou tipo maçante e mais. Todas as coisas que foram apresentadas pra mim ali, eu acho que foram tipo num nível muito rasteiro. Eu acho que, tipo, beleza, os conceitos apresentados ali podem ser interessantes, alguns deles em várias medidas, mas eu acho que já foi feito melhor e já foi aprofundado mais. E aí quando você quer abraçar 8 bagulhos ao mesmo tempo, acho que você não consegue, tipo, chegar numa coisa mais contundente sobre nenhuma delas. Pra mim ficou muito assim, ao léu, uma quimera de projetos e também, pra mim, muito sem inspiração nesse sentido, sabe? Mesmo que eu não ache que ele tá necessariamente falando algo, tipo, abismal, assim, entendeu? Até porque, assim, a premissa do negócio, até os pontos narrativos, assim, são interessantes. Tipo, ele ter que levar o corpo com o padre pra cidade, e aí passa pelo checkpoint da polícia, não sei o quê. E são beats narrativos que são interessantes. Ele antes no culto, a mulher indo pro culto, ele vendo a mulher entrando no culto, mesmo que de mentira, mas entrando no culto e acabando, tipo, entrando pra fingir, mas aí sendo sendo convencida realmente que o culto funciona. E isso é interessante. Tipo, tem várias coisas interessantes, mas pra mim é isso. Tipo assim, eu acho que ficou... Parece que tudo ficou num nível raso, porque ele tentou fazer várias coisas diferentes ao mesmo tempo, que talvez, sei lá, se fosse uma série e aí ele fizesse episódios, cada um focando numa coisa, não sei. Mas eu acho que ficou... eu acho que se fosse uma série, talvez tivesse os méritos, mas eu discordo. Eu acho que eu gostei bastante nesse sentido, assim. Eu gostei da fotografia, eu gostei do world building mesmo, eu gostei da profissão dele, eu gostei dessa questão das pedras caindo, tipo, o que está acontecendo, de ser uma parada de espaçonave que vai trazer o alien, mas na verdade é um culto religioso, mas na verdade é a mesma parada que é a polícia, porque todo mundo tá usando branco, você sabe que o branco, né, eles são... bagulho teocrático. Quê? Um bagulho que porque o logo da polícia é meio que o próprio policial risca, né, a parada. Acho que tem gente infiltrada, porque ele fala depois assim, não, mas isso é uma parada que eu tive, isso é uma questão quando você tem no meio da mania, quando você acha que tá todo mundo no mundo meio que fazendo, a maioria das pessoas estão fazendo jogos, tipo, políticos, tá tendo uma revolução no mundo, e quem é que tá dentro da revolução e quem é que tá fora da revolução, sabe? Tipo, e aí você tem que ficar discernindo e, tipo, até a roupa branca e a roupa preta são aspectos, tipo, tá bom, esse tipo de roupa quer dizer que essa pessoa tá safe. Então, teve determinados momentos que eu cheguei num lugar e falei, tá bom, as pessoas que estão usando roupa branca são pessoas safe, pessoas que estão usando roupa preta Então, tipo, você vai viajando na parada, sacou? Você vai botando símbolo. Não, a profissão dele é boa. Eu gostei da profissão, acho que... eu achei a profissão legal, eu achei o mundo legal de não estar explicado, eu achei o fato de eles estarem nessa vila, mas estarem trancados, mas não sabe, os animais morrendo aparentemente tem pessoas que estão saindo, porque no início o carinha falando, a gente tem que sair desse planeta, não sei o planeta. Tem colonização. Tem uns foguetes indo várias vezes. Eu também achei feio o bagulho. Eu particularmente gostei da parada. Eu concordo que eu acho meio lento, assim, a parada. Mas... eu acho que a série, pra mim, não ia redimir, especialmente pensando no corpo de trabalho, porque eu acho que é isso, tipo... A maneira que ele, sabe, retrata interações humanas, a maneira que ele faz as pessoas agirem, pra mim, eu acho, tipo, sabe, irritante, assim, um bagulho muito estéril pra mim, entendeu? Eu só tô tentando ver como que funcionaria, como que eu faria isso funcionar, se eu tivesse, tipo, tem essas paradas, como é que você faz funcionar isso?
Eu ia assistir sem ter que 8 limar filmes tudo. sobre cada um, assim. Teria ao que, invés. porque parece, pra mim ficou isso, ficou tipo, essa má costura ali, tipo assim, de conexão entre as coisas. Até a cena do trem dela lá, no vagão do trem. Pareceu o Extermínio, que ainda é um flashback o bagulho. E aí você tem assim, em teoria, esse mundo não se passou muito tempo do nosso, então foi uma coisa recente essa coisa apocalíptica, porque a mulher nasceu em 82. E ela não cena. tem cara de que seria... E eles falam, eles têm lembranças, tipo, quando ele era pequeno, tava no shopping, no cinema do shopping, que parecia estar tudo certo, sabe? Mas Então, esse mundo também é um pouco a mania dele também, né? Eu acho que conforme o tempo vai passando, você vai vendo que esse mundo não é tanto esse mundo assim também, o quanto que é o Selton Mello viajando, assim, né? Tanto que o final é ele carregando, falando acorda, tipo... Mas até aí tudo bem, tipo, ele não, acho que o filme não precisava ser naturalista ou, sabe, tipo, completamente linear. Mas eu acho que ele ficou uma coisa, assim, pra mim, muito jogada, assim, muito sem sal, muito vazio, até fisicamente, assim. Eu não gostei da fotografia também. Eu assim, gostei né? da Tipo, fotografia, eu achei. não sei, foi... eu achei que todas as vezes que não usou efeito especial, tipo, computação gráfica, toda vez que não se usou computação gráfica, eu tava gostando. Mas aí, sempre que vinha uma computação gráfica, pra mim ficava muito... A violência é muito... muito distoante, assim, pra mim. Uhum. Eu acho a violência boa, uma coisa que ele já, desde sempre, assim, tem uma carcaça no trabalhar cansa, e as coisas positivas que a gente falou de Boas Maneiras provavelmente era o Miguel Lobo ali saindo do útero. Não, e ele matando o padre é uma cena boa, que ele fica lá e o sangue fica jorrando e ele fica vendo. Essa cena, tirando a parte da atuação do Gilson, a parte gráfica, né, da violência é boa. Os bichos putrefatos, até aí, sim, teve alguma outra coisa nesse sentido legal de... o triturador de bichos e os sacos de sangue e tal, essa parte é legal. De adubo, mas esse é o ponto, né, tipo assim, mostra essas cenas, aí ele fala, não, a gente usa de adubo, e não, essa máquina tá ruim, o Gilson não, o Edgar é que é bom nessa parada, só que fica, sei lá, achei tudo um pouco meio... Talvez seja um problema ali que ele não conseguiu adaptar tão bem o livro. Pode também. ser. Eu não tinha nem percebido que tinha, eu também que não era sabia, um livro. não vi que era baseado em um livro, mas sim, acho que ele deve ter, tipo, muita coisa no livro que pra você fazer um filme não é um grande traduziu desafio. direito. Bom, tem algum pensamento específico que vocês queiram solar? Deixa eu pensar. O padre é maneiro. Tô zoando. O padre é maneiro, as crianças são horríveis. Aí o policial tem um irmão gêmeo que é o cara do cu. Não, isso foi escroto, tá? Quando o policial é o irmão gêmeo do maluco, foi tipo teleclass esse bagulho. E aí quando ele senta no tipo time skip, que depois que ele abriu e mostrou o discípulo, como você sabe, eu tenho um irmão gêmeo, não sei o que, tipo, essa aí, o Steve Aoki ali começou a falar merda. Essa foi tosca, e eu acho que os policiais... Será que é irmão gêmeo? Eu não sei, mas acho que ficou muito... auge da mania. Não, mas tudo bem, mas ficou muito cômico pra mim isso. Ele ainda fala depois, eu sou o irmão gêmeo do chefe do culto lá. E também as cenas com os policiais lá, avaleus, muito tropa de elite core, assim, tem um cara que parece lá o Milen Cortaz, né, que é um dos maiores filhos da puta. E aí, mas fala, e eu acho que nessa direção engessada, o cara falando, aqui é o demônio, caralho, eu achei que ficou muito, tipo, uma justaposição ruim, sabe? Ficou estranho. E tem um embate de religião, né? O culto, aparentemente, não gosta da religião católica, porque o padre uma hora apanha e o cara fala, teu padre viado, não sei o quê. Então, isso eu achei problemático, porque aí eu achei que tava começando a ir pra emplacar uma coisa cristofóbica, assim, que é tipo a maior mentira de todos os universos, de que esses dias eu tava vendo uma matéria sobre como a Baby do Brasil tá sendo crucificada, né, e cancelada por ser cristã demais depois que ela foi no mas show. eu acho que ele puxa muitos elementos cristãos, até mostra o Cristo ali, tem uma hora que ela vai pra água ser batizada. Não, sim, uma parada de... com certeza, mas a gente poderia ler isso, por mais que seja, a gente pode ler com a parada perversão do bagulho. É que nem, sei lá, os Trumps conservadores ficam chamando os caras de gay e, sei lá. Sim, mas eles não vivem num lugar... sim, mas aí o policial, que é o mal, tá falando, aqui é o diabo, e o padre, que é o bom, tá sendo, você não vai ter vez.
Então acho que ficou até meio perdido, até porque ele reforça que o culto é meio cristão, enfim. E o padre tudo- maravilhoso, a sopinha. tenta fugir com o carro, aí o cara, o que você tá fazendo? Eu tava indo pegar uma pizza pra ele. Não, essa cena também é cômica, ele tá enforcando, ele tá no processo de enforcar. E aí eu gostei de uma também que ele entra na cozinha, o padre tá lá de samba canção. Você tá, aí o Celton fala, você tá bêbado? Não. Aí o padre fala, você quer abençoar de grão? Eu quero comer grão! Tipo um bebê pirracento que cansou de verdura. Tá, podemos ir pros critérios? Podemos. Hélio, então você vai falar até de um ponto que você achou positivo, violência e efeitos especiais. Cara, eu gostei bastante. Eu acho que é esse. Vai falar, mas é que não pode botar a régua mais pra baixo que é filme nacional, mas eu acho que pra dentro do filme nacional eu achei muito bem feito. Tem uma outra coisa que me incomodou ali, claro, que eu vi que tinha os VFX ali, que não tava, mas no geral eu gostei bastante. O que mais me incomodou mesmo foi o croma no final ali, quando o Celton Mello tá carregando a ovelha ali. O céu vermelho, aquele foi o que mais me pegou ali, mas tirando esse, eu não tinha muita reclamação. Eu achei muito bom os bichos mortos, eles enfiando as paradas dos bichos, pegando, cortando. Achei bem feito, muita grana. Eu fiquei até em dúvida se eram animais de verdade, assim. Eu acho que não, acho que isso é meio que a especialidade desse caso, animal podre, assim. Procure saber. Pode ser. Então eu vou dar de nota, assim, eu vou dar de todo um cavalo triturado, só o casco sobrando, assim, tipo, o resto que eu dou de nota. Tá, o corpo, a carne. A carne, a própria carne. Extraíram juntos. Mas, inclusive, outra coisa engraçada, eu acho que quando ele vai sacrificar o cavalo que entrou no para-brisas e o cara tá do lado, não, por favor, aí voa o sangue na cara. Foi meio o pestinho, assim. Mas sim, a violência é boa. Aquele açougue maluco é bom, tipo, os caras jogando bagulho, o sangue vindo. Quando ele enfia a cruz no pescoço do padre, não foi o simbolismo mais sutil, mas a cena ficou boa. E depois o Randinho ali. O pai dele empalado. O pai empalado, que é mais chocante. A menininha, eles arregaram de dar 2 tiros na menininha. Mas aí a outra menininha vira um Thing, né? Que abre as mandíbulas. Eu achei maneiro. Achei de boa. Aí, tipo, sim, a violência e efeitos especiais. A violência é boa, mas o VFX, tipo, o Meteoro me parece muito os canais de YouTube que querem falar que a gente faz melhor do que o remaster da Lucasfilm, e aí eu fico um bagulho muito escroto. E o Meteoro não arranhava o carro, nem a piscina, tipo, isso aí pra mim é tipo... Meteoro simbólico. Fudeu, mas aí simbolicamente tem que arregaçar a porra da piscina. E o céu meio estranho, aquele plano amplo da capital ali, que é a capital. Só uma foto de São Paulo. É uma coisa tipo, mas é um matezinho, sei lá, eu achei gastado. Mas a violência é boa, então fica pelo meio do caminho. Então eu vou dar uma nota valendo X, que é 10, um V, que é 5. Pai é greco-romano. Jonas. Bem céu. É verdade, né? Eu achei... Eu concordo. Final Fantasy. Eu acho que todos os efeitos práticos eu respeito, eu acho muito maneiro. Gostei de todos os efeitos práticos e acho legal. Desculpa, mas eu achei o Cthulhuzinho, achei legal. Tosco. Mas eu posso ter achado o Louro José é melhor pouco... do que ele. Não. Aí... Eu acredito nele. Louro José morreu e virou outro cara. Que enfia a mão. Embalsamado. Empalado pela mão também. Tá, desculpa. Tá, você gostou. Gostei dos efeitos práticos todos, e os que eu achei mais toscos eu ainda respeitei pelo uso, porque eu sempre prefiro efeito prático em vez de efeito de computação gráfica. A parte de computação gráfica eu não gostei na maioria das vezes, porém eu acho que tipo, o filme tentou minimamente usar, né, fazer tipo assim, vou fazer esse mundo pós-apocalíptico, que é um tema diferente de filmes tipo normais, tipo, sei lá, filmes que entram muito no gênero de tipo, vamos fazer o feijão com arroz. Então eu quero dar um... O problema é que eles só comem feijão e arroz nesse mundo, na verdade. Não, ele não arroz. quer, ele não quer mais grãos, salada de grãos.
Tá. Salada de grama. Mas o cara, aparentemente, tem pizza nesse mundo, que aí eu não sei como é que eles conseguem pegar o leite No 2. desses animais. No 2 a gente vai entender. Não precisa de leite pra pizza. Pra pizza. fazer queijo? Se a capital é Cara, São Paulo, nem eles comem a calabresa sem calabresa. Não, mas queijo aí é eu uma acho que coisa tem que ter um recente. disclaimer. Tem que chegar isso- e falar, isso estragou uma o filme. pizza sem queijo. Esse foi o Deixa eu único arrumar, word eu ia building. pegar uma pizza sem queijo pra gente. Não, eles não precisam. Pizza lá Não, tem a queijo. pizza no imaginário popular é a pizza que tem Mas em queijo São Paulo, e calabresinha. São Paulo Mas é- São Paulo é- São é- Paulo é é- uma terra de ninguém. É a É, capital. mas Aí eu vou exatamente, ter que defender o literalmente filme, eles estavam chegando na terra de ninguém. verdade. Mas enfim, tá. Mas grão. São Paulo tem pizza com queijo. Tem. Tem, mas Mas calabresa daqui não a tem 5 queijo. anos. Não, mas tudo bem, calabresa, foda-se. Enfim, a minha nota futuro. é uma pizza De São Paulo. com calabresa e queijo versus uma pizza só com queijo, que também é boa. Tá bom. Ok. Calma, a sua nota é maior do que... Do que a nota máxima, né? Não, a referência é a pizza com queijo e calabresa. Ah, Tá bom. E a nota é a pizza com queijo. Ok. Jonas, você Pizza pode, de mussarela. você pode, como dizem, Famosa. você pode começar o próximo critério, Jonas. Você pode falar sobre atuações e credibilidade das ações dos personagens. Achei bem ruim. Achei... as atuações eu achei que são... É isso, é o mundo de simbolismos, então as ações eles não necessariamente vão ter que ser, tipo, os personagens agem de maneira estranha, tipo, a tia sempre fazia uma coisa gestual e uma parada, a galera do culto era sempre meio um clássico culto, né, tipo assim, estamos sorrindo e coisa, e sei lá, e eles têm a língua própria, que a gente tem a legendinha pra gente entender o que eles falam. Ele é burro. Mas no geral não gostei. E a credibilidade das ações dos personagens, cara, é isso, é dentro desse mundo de simbolismo que o filme cria, tudo pode ser meio justificado, né? Então a credibilidade das ações fica muito nessa área, o que eu acho que é neutro, não diria que é bom e ruim. Então a minha nota é o Selton Mello como Edgar Wilson. Tá bom. Versus o Selton Mello. Não como Gilson, só o Selton. Não. Gilson seria uma nota muito mais. Eu acho as atuações ruins e, tipo, essa coisa de eles estarem fugindo do naturalismo, novamente, é uma coisa que não serve de desculpa. Eu não consigo lembrar o nome do filme, mas tem um filme bem assim, bem uma distopia religiosa brasileira, que é A Dira Paz no Lugar Principal. Não é um filme de terror. Tem que lembrar dessa porra. Mas enfim, esse filme ele não é nem um pouco natural. Tem um drive-thru que é uma confissão, tem umas ideias maneiras, inclusive. Mas as atuações, mesmo que elas não sejam, tipo, viscerais e sabe, métodos, assim, são muito boas. Ela é uma mulher que tira muita onda nesse filme, inclusive. Então, tipo, eu acho que esse filme... nem todo filme desse cara é uma coisa surrealista, né? E sempre fica essa coisa. Talvez ele tenha que explorar esse nicho exclusivamente daqui pra frente, porque ele não vai conseguir fazer um filme em que as pessoas se comportem como seres humanos. Então, a credibilidade vale tudo ali. As atuações puxam muito pra baixo, mais do que quase qualquer outra coisa ali. São horas disso. A nota que eu vou dar vai ser aquela música do Gilson, Várias Queixas, que eu odeio. E a referência é Nenhuma Queixa, que é a paz absoluta. Eu tenho várias queixas desse filme e dessa música. Tá bom. Hélio. Tá, eu vou achar, assim, eu sempre concordo no sentido assim, acho que a atuação não foi um fede nem cheiro, não foi muito boa, mas também não foi muito ruim. Não achei também que foi um pecado horrível, né? Achei que cada um fez ali o grão que fez, a única que eu não gostei mesmo foi o Gilson. Mas credibilidade eu vou dar uma nota boa, eu gostei, eu acho que tem muito ali dentro do lugar ali desses arquétipos ali, dessas questões ali da mania, eles estão vivendo aqueles personagens minimamente bem, fazendo ali os papéis que demandam de si. Então eu vou dar uma nota... Puta merda, eu vou dar uma nota... Uma ovelha morta comparada com a ovelha que é sacrificada. Tá. Que a ovelha que é sacrificada é meio que especial. Se fosse uma ovelha de todas as ovelhas que morreram no final, aí você fodeu. Então, Hélio, você pode começar o último, você pode falar sobre sustos e terror psicológico. Cara, susto não tem, né? Literalmente, acho que não teve nenhuma cena de susto. Terror psicológico, eu vou te falar que pra mim teve por questões pessoais, assim.
Teve questões ali que, né, que com pessoas amadas e coisas gêneros que determinadas cenas me fizeram refletir sobre certas coisas. Então eu fiquei meio agoniado com algumas coisas, sim. E eu vou dar de nota. Então vou dar uma nota boa. Vou dar uma nota. Tá, uma pessoa sem esses 4 dedos comparado a uma pessoa inteira, assim. Eu gostei. Teve algumas partes ali que tocaram ali na minha experiência. Não, porque talvez é bom completo 6 de 10. Não, mas é o corpo inteiro, tá, né? Só não, então fudeu. Tá. Susto realmente não é esse tipo de filme. Tem uns jump cutzinhos, até uma coisa bem, tipo, pô, esse plot twist que ele era o cara da máscara, sabe, achei, tipo, meio muito na cara, até porque o físico do cara e a voz e tal. E aí é outro filme, Coração Satânico ali, quem não viu agora já sabe, mas ele tá ali só copiando o bagulho, só que com um banheirinho versão feia do Iluminado. E aí o Jesus, ele se veste que nem o It, pra dar alguma credibilidade a ser aceita do Jesus e aceita do Pennywise. Mas, o teu psicológico, sabe, não ressoou comigo, ele tá ali fazendo o bingo das conspirações e eu já vi tudo ali, eu não consegui simpatizar com ninguém ali. Já parecia que ia ser um final triste, tipo, muito cedo, assim, que ia ser uma tragédia de, essa relação aqui vai acontecer algo trágico entre eles. Eu acho que não tinha como dar certo, mas o Edgar Wilson, por melhor que ele seja do que o Gilson, ele ainda é um cara meio malo, assim. E a Marjorie Ano, quer dizer, ela talvez seja uma pessoa fantástica, mas a Net não me comoveu, o padre era a última esperança e ele foi de missa. Então, foi de camisa. Então a nota que eu dou pra esse filme é meio filho da puta, valendo meio filho de Deus. Que é uma fala, vocês têm razão, essa é uma fala boa. Essa é uma fala boa. Jonas, pra encerrar. Meu filho de Deus, meu filho da puta. Tá. Susto e terror psicológico. Não, a proposta não é susto desde o início do filme. É um filme mais... introspectivo, psicológico. E terror psicológico, eu acho que... Eu não sei, assim, pra mim, eu acho que super válido a fala do Hélio, mas não tenho essa vivência. E eu achei, assim, a ideia de... Eu não consegui me conectar com o personagem do Selton Mello pra sentir a angústia, né, de estar passando pelo que ele tá passando. E nenhum outro personagem você acaba, tipo assim, você passa muito, como falaram, né, dentro da visão do Selton Mello de tudo, do Edgar Wilson. Tanto que todas as cenas você vê... Eu sempre tenho que falar os dois, Edgar Wilson. E aí rola até a cena que o padre tá falando com o Edgar Wilson, tipo, não, você já se confessou pra mim há muito tempo, toda vez no sono você tá falando tudo que tá acontecendo, você me contou do que aconteceu na sua infância, na sua adolescência, blá, blá. Então, tipo, você tem muita coisa fora das câmeras que você vê, e claramente porque você tá acompanhando a visão do Edgar Wilson. E eu não consegui me conectar com ele, então pra mim, em nenhum momento do filme eu tava com medo de alguma coisa acontecer, eu tava expectando esse mundo. Então a minha nota é uma nota 0 de 0 porque não tem relevância. Não é um... Dividido por 0. Aí fudeu, aí o céu vai ficar vermelho na hora. E tem uma última coisa que a gente não falou, que eu acho que talvez seja interessante, que é o que era esse chá? Porque tem aquela cena final que é a menininha espremendo as bolas de Deus e saindo o líquidozinho vermelho. Era qualquer merda. O Kool-Aid. É um Kool-Aid um pouco e a arroasca, é uma mistura de tudo ali. São esses psicotópicos que essas pessoas tomam pra... O Kool-Aid sendo um veneno do suicídio. Eu sinto que ele quis botar, tipo assim, olha, ele quis que essa cena fosse meio que quase tipo, olha esse plot twist aqui na verdade são essas bolas, tá saindo dessa... Não, eu acho que é uma arroasca ali, tipo... É tudo. É tudo ali. Mais uma vez. Eu acho que é o psicotrópico usado de maneira pra manipular as pessoas, assim. Até inclusive... Então, né? a menina não é Asa Todd. Aquela coisa que você não acredita e tal, de que antigamente técnicas... Tá bom, vou fazer o seguinte, pra não alongar esse vídeo. Procura aí sobre técnicas de manipulações de faraós, como o faraó funcionava antigamente, você vai ver que é relacionado a essa porra aí. É tudo isso. Pode procurar. Como é que funcionava a lavagem cerebral em faraós. Tudo que eu tenho a dizer. Tem uma piada do faraó que é boa, Jonas, que você inventou. Eu inventei. Essa vai pro Patreon. Essa vai...
Você vai pro Valeu. Não, é assim, Acorda aí, É assim. acorda aí. Tchau.